poderosas! Hoje nós estamos no nosso segundo episódio da primeira temporada do Pode Empoderar, o podcast da mulher empreendedora e dos negócios de impacto. Se você não viu ainda o nosso primeiro episódio, vem aqui para o nosso canal, volta lá que você vai acessar o nosso primeiro episódio e saber todos os detalhes do que rolou lá. Agora, nós estamos no nosso segundo encontro. E hoje, gente, a convidada é poderosíssima. Nós temos histórias muito parecidas e, assim, eu amo de paixão essa pessoa. É uma mulher grande, daquelas que te ensina até quando tá calada. Ela é a Ana Gélia. Ana Gélia, ela é CEO do ateliê colaborativo feito por mulher. Também está à frente da IANF, ela vai contar um pouco mais sobre isso já para vocês. E é uma mulher extraordinária. Ana Gélia, seja muito bem-vinda ao nosso Pode Empoderar. Fique à vontade, porque a casa é sua e eu estou muito honrada de tê-la aqui conosco. Tudo bem contigo, amiga? Oi, Mônica, tudo bem? É um prazer muito grande. Eu tenho muita gratidão pelo convite de estar aqui, por essa oportunidade de estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui participando desse espaço contigo e para partilhar, né, nossas andanças, né, e vivências. As nossas vivências tão fortes, né? Gélia, deixa eu falar. Esse pod, ele tem dois temas centrais que se complementam, que é o empreendedorismo feminino e os negócios de impacto. E você tem um negócio de impacto, né? Então a gente vai conversar muita coisa e eu espero que depois das meninas, as nossas poderosas, terem acesso a esse episódio, elas possam repensar toda a estrutura e todos os resultados da vida dela. Porque você é uma mulher que me faz repensar os meus resultados. Você é uma fonte para mim, diária de inspiração. É realmente uma pessoa que quando as coisas querem pegar para mim, eu lembro, eu penso e eu me foco de, poxa, essa mulher é muito massa, essa mulher me inspira. Se eu fosse ela, o que é que eu faria nessa situação? Certo? Sim. E aí eu queria mesmo saber aí para o pessoal também te conhecer, que ninguém te conhece tanto quanto eu, né? Assim, aqui, as poderosas aqui. Quem é a Ana Gélia? Da onde foi que veio a Ana Gélia? Como que começa a história dessa Ana Gélia? Sabe? Porque essa é muito importante que nós, mulheres pretas, saibamos dizer quem nós somos e enaltecer as nossas conquistas e a nossa jornada, a nossa história. Então agora eu passo a bola para você, para que as pessoas conheçam mais de Ana Gélia. Fica à vontade. Obrigada pela oportunidade. Mônica, eu sou uma mulher que continua sendo uma criança, uma menina, sabe? Eu volto sempre a meus 14 anos, 15 anos, quando eu vou me apresentar. Porque eu sempre fui uma menina cheia de sonhos, eu sempre quis conquistar muitas coisas na minha cabeça, eu pensava que tinha muita coisa que era para mim que eu não tinha acesso. Então, desde pequena, com 14 anos, eu já fui da minha cidade do interior, fui servir uma tia em outra cidade, minha mãe me mandou para cuidar da minha tia, ajudar, e daí minha andança começou daí, eu fui empregada doméstica, então eu vivi o que é ser a mulher lá do quartinho dos fundos, eu fui aquela que serve, que come depois de todo mundo, aquela que vai até a exaustão, mas tem que dar o melhor de si, para poder, no final do mês, ter aquele salário. Então, meu primeiro salário foi muito suado, muito sofrido, né? Então, assim, eu aprendi a dar valor a tudo que eu fazia. Eu tinha, assim, sempre um pensamento, isso aqui não é para mim, mas isso aqui vai me levar a alguma coisa, eu tenho que aprender com isso. O que é que isso está querendo me ensinar? Então, assim, eu conheci vários tipos de pessoas maravilhosas e pessoas nem tanto, né? E aprendi com elas, com cada uma. E, principalmente, aprendi a não ser com o outro o que fizeram comigo. Aquela frase, né, do não... o que fizeram comigo? Não, o que eu vou fazer com o que fizeram comigo? E assim segue minha vida, né? Eu fui aprendendo com o que fizeram comigo. Eu disse, eu não quero isso para mim nem para o outro. E eu vou ser diferente.
E eu fui aprendendo nesses desafios de ser doméstica, dona de casa, de querer fazer uma faculdade e não poder, porque eu tinha que estudar e trabalhar. E eu, meu Deus, como é que eu vou dar conta de tudo isso? E aí eu fui trabalhar no Rio de Janeiro, conhecer as pessoas e a dona do recinto que eu cuidava, da casa, do apartamento, né? Ela ficou muito interessada porque eu era uma pessoa que trabalhava bastante, então dava um resultado bom. E aí ela foi me apresentando para outras amigas que também queriam uma faxina, que queria. E assim eu fui aprendendo com as madames, eu fui aprendendo com os filhos das madames, né? E eu fui aprendendo. Dentro mesmo, às vezes, do muito sofrimento, eu fui tirando uma lição, sabe, Mônica? E aí a minha dança foi essa, de aprender, de jogar isso dentro do que eu queria construir para mim e para o outro. Né? O outro que eu falo é os meus, né? As mulheres da minha idade que estão hoje com 50 e poucos anos e muitas vezes não estão nem acreditando nelas mais, né? Porque acham que a vida já foi muito dura. E aí eu faço uma revisão de tudo isso e eu digo para elas, não. É você pegar o que fizeram contigo e transformar. E aí eu faço isso no dia a dia, dentro da minha realidade, dentro da minha comunidade, né? Eu faço essa chamada de transformação de realidade. E conseguiu fazer essa faculdade que você queria tanto? Como foi? Olha, Mônica, é engraçado a questão da faculdade, né? Porque eu sempre sonhava muito alto e meu pai dizia, menina, isso não é pra ti. Isso é pra rico, você não é rica. E meu pai, né, hoje eu entendo pela escassez que ele passou, né? Ele nasceu em 1932, em plena seca. Então imagina o que é que ele não trazia, né? E sempre passou para mim que tudo que era grande não era meu, não me pertencia. E isso influenciou muito na questão do estudo, sabe, Mônica? Então o que é que eu fui fazer? Tudo que era de graça eu estava dentro. Aí eu fui para os cursos, para as oficinas, né, para os workshops, e eu, poxa, eu tô vendo um monte de uma galera aqui que sabe muita coisa, mas esse conhecimento não chega lá na minha base, lá onde eu tô, né? E aí eu disse, por que não levar isso lá para minha base? E eu fui aprendendo o que tinha de graça, eu estava dentro, né? Então aí foi numas andanças dessas, de aprender de graça, que eu conheci você dentro, né, de uma formação de economia solidária no Instituto Federal do Ceará. Foi, né? Eu tive, assim, a bênção de conhecer pessoas que também estavam dentro desse pensamento e eu disse, poxa, foi fortalecer. E eu me fortaleço nessas oportunidades que eu não tive antes, na minha idade com 14, 15 anos, e elas foram surgindo aos poucos e eu também fui atrás, porque a gente não pode estar esperando elas chegarem. Os espaços não vão vir pra gente. Eles muitas vezes não são nossos, né? Eles são nossos por direito, mas eles são ditados. Não, você é uma mulher negra, periférica, né? Não tem esse padrão para estar aqui. E isso foi me chamando cada vez mais atenção. Mas por que aquilo não me pertence? O que é que eu faço para pertencer àquilo? Eu preciso ter o quê? A minha capacidade, a minha inteligência, a minha criatividade? É uma rede de contatos? É os amigos? Não, é pessoas como você no meu caminho, Mônica. Eu descobri isso, sabe? Pessoas que pensam como eu. É essa comunidade que eu tenho que estar inserida. São essas pessoas, sabe? Que acreditam nesse mundo melhor, que acreditam que essa base da pirâmide que segura todo esse sistema, ela tem condição de transformar a partir do local em que ela vive, dentro da sua realidade. A periferia, ela é riqueza, né? Ela é rica. E Ana Gélia, é legal, eu gosto sempre muito de conversar com você, porque nossas vivências são muito próximas, né? Eu sempre fui o ponto preto nos locais, e isso sempre me incomodou. Eu nova, quando eu não entendia nada de direito de mulher, de cor, não entendia nada disso. Eu era só uma menina inteligente, eu sempre gostei muito de estudar, fui bolsista a minha vida inteira, né? Tinha que tirar nota boa, senão eu perdia a bolsa. E mamãe, ela não teve acesso a estudo, então ela dizia assim, você tem que estudar pra você ser alguma coisa na vida, pra você não limpar a casa dos outros, que nem eu, que é ruim demais. Então eu sempre estudei muito, porque eu aprendi desde cedo que só com aquilo ali é que minha vida poderia ser transformada. Só que eu chegava nesses espaços e eu era a única preta. E aquilo, eu fui bolsista em colégio particular, fui bolsista em faculdade particular, me formei num curso que não tinha, na época que eu me formei, não tinham muitas enfermeiras pretas, tinham poucas enfermeiras pretas, hoje, graças a Deus, já tem bem mais.
né? Eu sou formada em enfermeira. Vocês não sabiam disso, não era poderosa. Eu sou enfermeira, viu? De formação, eu sou enfermeira de formação, mas em 2016 eu fiz uma transição de carreira. Eu conto mais detalhes no nosso livro. Se você depois quiser adquirir, você fala com a gente que a gente diz como é que faz. Mas eu sou enfermeira de formação. E eu fiz uma faculdade onde tinha muita gente branca e eu era o pontinho preto. E eu sempre me incomodei, Ana Gélia. Eu dizia, nossa, o mundo só vai estar organizado quando os pontinhos forem de todas as cores aqui, desse espaço. E aí eu botei uma coisa na minha cabeça. E quando os pontinhos não forem de todas as cores, eu não vou parar de trabalhar. Né? A gente coloca umas coisas na nossa cabeça. Sim, né? Sim. E aí vem esse meu segundo questionamento que eu tenho para te fazer, porque você cresceu num meio onde contribuir sempre foi o natural, né? Sim. Nós crescemos nesse meio. Você teve uma mãe forte, por isso que você é uma mulher forte, sim, e que ela chegava a tirar de dentro do prato dos filhos dela para não deixar de ajudar o outro. E aí eu queria entender um pouco contigo qual foi esse momento em que você entendeu que precisava ser você a protagonista da sua vida. E quais foram os desdobramentos que vieram após esse momento, onde você entendeu que, sim, eu mereço, sim, eu posso, sim, eu tenho que me resolver para poder depois eu ter como resolver o dos outros. Né? Quando foi, como foi essa virada de chave, como foi esse momento e o que foi que teve de resultado disso, né? dessas situações na sua vida. Ótimo. Mônica, no ano de 2016, eu considero um marco da minha virada, né? Eu chamo de chutar o pau da barraca. Né? Então, assim, no ano de 2016, eu estava adoecida, eu estava gerenciando uma equipe de homens, só eu de mulher negra, e eu gerenciava essa equipe num setor de tecnologia da informação dentro de um supermercado, uma grande rede de supermercado. E aí eu dava conta direitinho de tudo. E além do mais que me era, né, confiado. E estava tudo bem para todo mundo. Estava bem para a empresa que eu trabalhava. Eu tinha uma pessoa de responsabilidade que estava dando conta de todo aquele... Né, e eu estava com a família bem, porque estava todo mundo estabilizado. E eu estava doente mentalmente, porque eu estava cansada. Né? E eu cansada, você sabe que o cansaço físico é uma coisa que você toma um banho, dorme, acorda, no outro dia tá tudo bem, né? E o mental, né? É difícil. E aí, depois de um certo tempo sentindo dores de cabeça constante, irritação, eu procurei um médico, eu disse, não, tem alguma coisa errada, estou sentindo dor de cabeça constante e exames, e faz exame, tomografia e nada. O médico olhou para mim e falou assim, você não tem nada. O neurologista falou assim, não, tem alguma coisa na minha cabeça, doutor. Ele disse, tem muita vontade de fazer o que você ama. Que médico abençoado. E ele, sabe, aquele neurologista me deu assim, sabe, aquele tchan que faltava pra mim. E eu saí de lá, revendo meus conceitos, né, toda a minha trajetória. E eu falei, não estou no lugar certo, com as pessoas certas e fazendo o que eu amo. E para mim fazer isso vai ter que mudar muita coisa. Gente, eu cheguei em casa. Dia 1º de abril de 2016 é o marco, né, da minha vida. Eu cheguei em casa e eu disse, é hoje. Eu fui trabalhar, fardadinha, tudo, bonitinha. E aí foi o último dia de trabalho, né, na empresa, porque eu decidi que a partir de agora eu ia tomar outro rumo na minha vida. E aí ia ter várias consequências, né? Porque estava todo mundo estabilizado, todo mundo bem, né? Tudo maravilhoso, mas eu não estava. E aí eu pedi demissão e fui embora. Eu saí do trabalho levando uma chuva na cara, assim, que era um dia chuvoso, e eu toda fardada, toda maquiada, mas assim, eu trazia comigo uma certeza que a partir daquilo ali tudo ia ser diferente na minha vida. E era eu, ninguém mais que tinha que ficar diferente. E aí eu cheguei em casa e falei pro meu esposo, pedi demissão, acabou tudo. Você tá doida? O que foi que aconteceu? Vamos todo mundo mudar, todo mundo virar essa vidinha junto comigo. E aí eu fui fazer o quê, gente? O que eu sempre fiz na minha vida, o que eu sempre vi minha mãe fazer. Que é servir o outro, né? Porque minha mãe saía para trabalhar e ela colocava assim no quadro de giz, escrita a giz. Quem não vive para servir, não serve para viver. Ela avivava aquelas letras e chamava a gente para ler com ela.
E a gente lia aquela frase todos os dias. Então era muito forte isso na gente, no servir. E aí estar com o outro e conhecer pessoas, eu gosto de gente, de ouvir histórias e gosto de contribuir. O que eu posso ajudar naquela história que a pessoa está me contando, né, no momento? O que eu posso contribuir? Porque se ela está me contando, se ela está me pedindo ajuda, é porque ela confiou. E essa confiança é muito importante. São valores que hoje em dia estão meio, né, assim. Então eu fui buscar esses meus valores lá da minha infância, lá do que minha mãe me passou, meu pai me passou, que não são materiais. E em cima desses valores eu fui viver, né, com mulheres, ouvindo histórias e vendo onde eu posso contribuir na mudança de vida delas. Dizer para elas que elas podem também. Eu acho que esse momento onde a gente descobre que só depende da gente e que a gente pode, é um momento que muda tudo, né? E uma coisa que é super interessante e que nesse momento a nossa história e a história de tantas outras mulheres se confunde com a nossa, é esse momento da virada, né? Eu, enfermeira, né? Trabalhei vários anos com enfermagem, tive uma carreira de sucesso, montei negócio, porque eu sempre fui empreendedora. A gente aprende a ser empreendedor para poder conseguir chegar na vida adulta, né? Exatamente, porque a mulher preta periférica, ela é empreendedora por sobrevivência. Né? Não tem nem o glamour, por sobrevivência. E aí eu vi nessa jornada, eu era empreendedora, mesmo depois de enfermeira, com negócios na área da saúde. Vivi um relacionamento abusivo, virei essa página. Quando eu consegui me reorganizar, estava ali terminando de me reorganizar após relacionamento abusivo, eu montei a nova empresa na área da saúde e estava infeliz. Eu estava extremamente infeliz. Eu tinha contratos, eu tinha pessoas que eu tinha feito um compromisso, que um contrato é um compromisso, e eu ia chorando cumprir esses contratos. Me fazia muito mal, eu não queria mais trabalhar fazendo aquilo ali. E eu cheguei em casa e disse para o meu marido, eu não vou mais fazer nada. E a gente quebrou esses contratos. E eu fechei a empresa. E eu estabeleci o caos na minha vida. Você fez isso também. Fiz. E eu percebo, se você olhar para a natureza, do caos vem a vida. Na natureza, nada se forma ordenadamente. São conjuntos de pequenas desordens que causam a perfeição que é a natureza. Né? Então, o caos ele é muito importante. Mas, poderosa, pelo amor de Deus, eu não estou dizendo aqui para amanhã você chegar... Não, eu ouvi o podcast da Mônica, aí ela disse, não estou dizendo isso. Não estou dizendo para você chegar amanhã e dizer pro seu chefe, eu não quero mais! E deixar tudo pro ar e passar necessidade, não é isso. Hoje, com a maturidade que eu tenho, eu faria diferente. Né? A gente tem a mentoria de transição de carreira, que a gente ensina como é que faz isso sem causar desgraça na vida de ninguém. Mas eu, naquele momento, não sabia. Eu estava desenvolvendo síndrome de Barnow e eu precisava. Eu não aguento. Ou eu fazia isso ou eu ia ficar doente. Então, eu estabeleci o caos, mas não é fácil, depois você estabelece o caos. O relacionamento da gente fica em risco, a questão dos nossos filhos, nós mesmos, muita insegurança, saúde mental. Então, assim, eu não aconselho fazer como eu fiz. Eu só estou contando como foi que eu fiz. Com as ferramentas que tinha. E você contou como você fez, mas vale muito a pena. Sim. Porque hoje a gente pode viver o extraordinário de viver do nosso propósito e ainda ganhar dinheiro com isso, mulher. É bom demais. Exatamente. E também a gente tá sendo assim uma ponte, né? Porque hoje está muito romantizado a questão do empreendedorismo. Ave Maria. É um romantismo, vai lá, empreender é maravilhoso, né? E tem comece hoje, daqui a 3 meses tá rico. Você tá com seu carrão, com suas contas pagas, tudo mentira. Tudo mentira. Tudo mentira. Então, assim, empreender não é fácil, mas você tem que empreender no que você ama. Você tem que ter propósito, né? E a partir do momento que você tem seu propósito de vida e você consegue agregar esse seu propósito de vida à sua sobrevivência, vai dar tudo certo, né? Porque você tá... Primeiro, acreditar no seu empreendimento é você. Entendeu? Então, assim, empreender por empreender não vale a pena.
Tem que ter um propósito, tem que ter, né, tem que aprender, tem que se reciclar, se transformar, tem que estudar, tem que ver onde é que você... eu vou entrar por entrar? Eu vou entrar aqui no empreendedorismo porque está na moda. Não vai, você vai se frustrar. Você vai se frustrar, e aí, né, por isso que você falou, a preparação, né, a coisa que nós não tivemos, porque nós fomos, né, no vai mesmo, do jeito que está, até nos encontrarmos, né. Hoje nós, as mulheres têm mais capacidade, têm mais conhecimento de estarem mais, né, agregadas. Mais apoio, oportunidades que nós não tínhamos, né. Hoje elas têm mais essas oportunidades. Então, buscar essas oportunidades, pertencer a comunidades naquilo que você acredita. Sabe, se você quer ser uma vendedora de biju, seja a melhor vendedora de biju. Mas a tua biju, ela tem que ter um propósito para estar ali no pescoço, no adorno, na mulher. Aquilo ali, aquela peça foi eu que fiz. Ela tem uma história. Né? Então, assim, é a sua história. Se você puder contar a sua história dentro do que você, né, está empreendendo, isso é muito importante. Então, assim, a gente busca sempre contar a nossa história em tudo que a gente faz, sabe, Mônica? A partir do momento que a gente faz o upcycling, né, a gente está transformando, então a gente remete isso a nossos antepassados, nossas avós, numa máquina de costura, né, remendando a roupa dos nossos tios e tias, né, usando o que tinha para construir. Né, então. Agora, hoje, nós estamos numa era nova, num novo jeito de fazer negócio, num novo jeito de trabalhar, num novo jeito de interagir, né, de entregar. E hoje você está à frente de um negócio social, né, que é o ateliê feito por mulher. E também você está à frente do Instituto Ana Maria da sua mãe, né, que é em homenagem à sua grandiosa mãe. Inclusive, Dona Maria, beijo. Viu? Linda, maravilhosa, poderosa. Quando é que a senhora vem pra cá de novo? Que eu quero me dar um cheiro. Linda, repentista. Melhores repentes que eu já ouvi foram da referência de vida ela. Nossa, a senhora é linda. Eu sou sua fã, a senhora sabe, né? E aí, você está à frente hoje do Instituto e do seu negócio social, que é um ateliê colaborativo. Sim. Né? E tem várias atividades, são vários corres, aquela parte que o close não mostra. Tá lá. Então, eu queria saber como é que tu faz para conciliar todas essas atribuições, como é que tu administra essa tua rotina. E também para as poderosas que se interessaram, que foram ali da região do Mudubim, né? E adjacência, José Valdo, pronto. Como é que essas mulheres que gostarem de artesanato, que tiverem essa pegada da criatividade, da sustentabilidade, como é que essas mulheres podem participar? São duas perguntas. Como que tu concilia teu negócio social e o instituto e todas as outras coisas? Como é que você faz para organizar essa rotina? E como é que a mulher que quiser participar dos projetos faz para participar? Tá. A gente trabalha, Mônica, como o ateliê ele é colaborativo, né? A gente deixa bem claro que é na parte da colaboração. Né? Então, assim, a partir do momento que eu recebo uma doação de retalho, né, um resíduo, e aí eu posso transformar aquilo numa moda alternativa, criativa, sustentável, eu crio, porque eu gosto muito da imaginação, o que vem na minha imaginação. Então, criar uma peça, para mim, é muito natural, porque é um instinto, né, de transformar aquilo que eu estou vendo e fazer algo de útil. Mas aí, para aquela criação ser completa, eu preciso de várias mãos. Então, eu fico na parte da criação, a partir do momento que eu vejo, eu quero criar essa camiseta com esse resíduo, com isso aqui eu vou transformar essa camiseta numa peça sustentável 100%. Então, aí vou precisar das meninas, né, que são aquelas donas de casa, que têm filhos, que estão sem poder trabalhar, porque tem que levar o filho para a escola. E são mulheres que viveram aquela minha realidade, que eu me vejo nelas, essas que eu quero comigo. Então, assim, eu vou produzir isso aqui. Então a Dona Maria que está aqui fazendo parte, é ela que vai fazer essa camiseta para mim. Para mim não, para nós, porque ela vai produzir, jogar essa minha imaginação, aí então eu crio a peça piloto e ela vai fazer e a gente vai vender e cada um tem a sua parte naquela venda. Então, assim, é uma venda justa, um preço justo, e aí a gente faz todo aquele apanhado, né, de custo, mas que todas que estão envolvidas no processo ganhem, né, justamente por isso. Isso é legal. E as feiras, né? Acho que é legal. A gente também, elas são chiques, gente. Elas têm as a gente vai conquistando os espaços, porque é como você disse, Mônica, a gente não teve alternativa.
os espaços não vêm pra gente, então a gente vai conquistando esses espaços, a gente vai procurando e vai, né, dizendo, ó, estamos aqui, a gente está aqui, tem nosso produto aqui, dá uma olhadinha, é feito por mulheres que acreditam, porque a gente tem um slogan, né? A gente somos mulheres que aprenderam a não desistir. Porque tudo faz com que a gente desista todos os dias, né? É você ter um projeto na cabeça, mas você não tem dinheiro. E aí a gente começou sem dinheiro, então né, a gente vai sabendo, é com o que tem, é um descarte, para você é um descarte. A partir de agora é uma peça autoral, sustentável e feita por mulher. Então olha a história que está em cima desse produto. Não é um produto qualquer, né? Então essa história que a gente conta em cima de cada coisa que a gente produz, porque tem realmente, desde a imaginação, a criação e traz todo o nosso histórico ancestral, né? E naquilo que a gente produz. Então tem uma energia muito boa no produto feito por mulher. Essa energia de mulheres que acreditam em si, que estão se conectando, se fortalecendo. E daí a gente muda a estrutura, porque a partir do momento que você fala em colaboração, as pessoas dizem, colaborativo, vou ganhar o quê? Vai ganhar o justo que todas vão ganhar, né? Porque é uma peça que não é única, ela foi feita a várias mãos. E aí a gente desconecta daquela coisa de, né, porque a gente vê muito hoje na periferia, né, a mão de obra da periferia, vem lá dos grandes centros, pega a mão de obra da costureira barata, né, traz aí e produz uma moda, né, que polui, leva para os grandes centros e a realidade daquela mulher continua a mesma. Aí fica bom, né, para quem? Para todo mundo, menos para ela. Né? Porque aí o que a gente faz? A gente faz todo o oposto, o sentido oposto, né? É pegar essa mulher e dizer para ela, olha, tu pode transformar essa minha ideia aqui numa coisa grandiosa e juntas a gente pode fazer coisas lindas. Dentro dessas coisas vão afeto, carinho, nossa história, né? E a gente vai vender isso aqui é justo para todas nós. Vai ser um preço justo dentro da nossa realidade e vai ser bom para todos nós. Então, nós somos um coletivo. Nós trabalhamos dessa forma, né? Então, assim, é uma coisa bem desconstruída, é um trabalho de formiguinha, né? A gente tem que trabalhar toda a questão mesmo cultural, né? Porque a gente está lá na base da pirâmide, segurando a pirâmide, mas a gente não tem noção da potência que a gente é quando a gente se junta, né? Quando a gente está junto ali dizendo assim, não, esse produto aqui é um produto que é uma marca, que vai ser uma marca social, né? Porque aqui tem toda uma história, um contexto real, nada fantasioso, nada glamouroso, é tudo com muita luta, é acordar cedo, é transformar um tecido que ia ser um descarte numa coisa totalmente diferente, é dizer para aquela pessoa ali, olha aqui, o que a gente conseguiu transformar. Isso aqui tem um sentido. Leva para tua casa, leva esse adorno, coloca lá na tua estante, que tem uma história de uma mulher, de várias mulheres atrás desse produto. Gente, elas pegam, assim, tem muitas peças lindas, vocês vão ver no Instagram delas, a gente vai compartilhar com vocês, mas, tipo, elas pegam, sei lá, uma calça velha que não serve mais, eu junto essas peças, entrego lá no ateliê, né? Quem quiser colaborar, inclusive, pode entrar em contato com as meninas. Jeans é nosso forte. Né? Principalmente jeans, né? Aí elas fazem, tipo, conjunto americano, jogo americano lindo, gente, lindos, chiques, elegantes. Né? Elas transformam completamente uma peça em outra coisa assim que você nem imaginava que dava para fazer. É muito legal mesmo o trabalho do ateliê. Mas você não me contou como é que você conseguiu o trabalho do ateliê, o trabalho do Instituto. Você não falou ainda do Instituto. Vamos falar um pouquinho do Instituto, né? E como é que você conseguiu isso tudo? Então, o Instituto Ana Maria Ferreira, ele está bem... O Feito por Mulher chegou a um ponto que ele passou a ser um projeto do Instituto. Né? Porque é um negócio social, do Instituto, exatamente. O Instituto a gente trabalha mais a parte, né, aquela parte mesmo da partilha dentro da comunidade, das demandas da comunidade, é um trabalho que a gente já fazia há muito tempo, né? Desde um currículo que a pessoa não consegue fazer, ao encaminhamento, políticas públicas, né? Dar acesso, né? A gente é ponte dessas políticas públicas, né? De dar acesso às pessoas a ela. Muitas vezes a pessoa está com um problema enorme e aí a solução está ali do lado, é gratuita e ela não tem esse acesso, né? Então a gente faz essa ponte, sabe? É desde o emprego, é um documento, é um encaminhamento, é tudo o Instituto, né? Que chega, a demanda que chega para a gente corre para conseguir fazer. Deixa eu te dizer, dentro do Instituto, gente, elas têm um projeto que elas recebem doação de brinquedos, e aí guarda-chuvas quebrados, elas pegam aquela
aquela parte plástica do guarda-chuva e transformam em peças, em bolsas. E aí elas fazem os kits, elas vão juntando durante o ano uns kits com brinquedos nessa sacolinha para doação no período de campanha para crianças e tal. E aí meu filho, muito gaiato, adora ir para casa da tia Ana Gélia. Quando eu passo mais um pedaço, assim, mãe, a gente nunca mais foi para casa da tia Ana Gélia, sabe por quê? Quando ele vai lá, ele adora pegar um kit daquele, pra você ver, uma criança. Ele tem vários bons brinquedos, graças a Deus. O Emanuel não é muito consumista, a gente não ensina muito consumismo, mas assim, os brinquedos que ele gosta, ele tem. Mas o que ele adora é ir ali, pegar, e ele fica, parece que ele ganhou, assim, o brinquedo do ano. E Ave Maria, morre de ciúme do brinquedo. Aqueles últimos que ele não deixa ninguém pegar, porque aquele brinquedo que me deu foi minha tia Ana Gélia. É desse jeito, viu? É isso que a gente tenta passar, Mônica, quando a gente tá fazendo a doação, né, desses kits. A gente tenta passar esse afeto que a gente coloca ali, sabe? Às vezes você diz assim, mas uma doação. A gente pode doar o que você acha que não serve para você, ele vai servir porque a gente vai dar sentido, sim, aquilo. Né? Desde uma camiseta velha que você ia fazer um pano de chão, a gente faz um lençol. Aí detalhe, juntando. Viu? Ele guardou a bolsa é guardada. Quando a gente for lá de novo, mãe, eu tenho que levar um brinquedo meu dentro dessa bolsa para fazer outra criança feliz. Que coisa linda. Mas foi porque tu falou, tu lembra? Eu não lembro. Tu falou pra ele. Essa mensagem é muito importante, Mônica. E é assim que a gente cria novas gerações, né, Mônica? Se a gente não mudar esse conceito, a gente vai ter as crianças alienadas, achando que ela pode ter o brinquedo que ela quiser, na hora que ela quiser, joga ali fora, descarta, acabou. E não, que a gente muda, né, esse conceito. Não, a gente tem crianças que não têm acesso ao que você tem hoje. Então, o seu brinquedo é muito importante para outra pessoa. Se você enjoou, vai ter pessoas que vão dar um significado a ele e vai fazer outras crianças felizes. Então, o que a Emanuel faz é nada mais, né, do que a continuação da educação que você deu para ele. E é isso que a gente faz com as crianças. Para elas entenderem que elas não podem viver numa bolha, né, com o celular na mão, e o mundinho tá tudo colorido, tudo lindo, papai e mamãe pagando as contas. Não, tem uma história toda por trás, e tem crianças que não têm acesso a isso. E aí, como a gente falar de um mundo igual, como igualar as pessoas, se a gente não traz esse conceito lá para o nosso chão, né, para nossa casa, e a gente não pode transformar a realidade se a gente não transforma aqui, começando das nossas crianças. Eu queria falar um pouco agora contigo, Gélia, dessa realidade que só sabe a gente que tem a nossa pele. Às vezes, quando a gente começa a entrar nessa temática, muita gente até sai do vídeo. Porque diz logo assim, vai começar o mimimi, né? Que de mimimi, meu povo, não tem nada, tá? Não tem nada. Mas, montar um negócio já é algo desafiador. Se você, eu quero empreender, principalmente no mundo de hoje, que parece que empreender é moda, né? E nem é moda, gente, mas tudo bem. Aí já é desafiador para qualquer pessoa montar um negócio, é extremamente desafiador. Aí quando você soma a isso, montar um negócio, sendo uma mulher, desafio aumenta. Sendo periférica, aumenta mais ainda. Sendo preta, amiga, aumenta numa proporção esse desafio. E aí, o que é que eu quero saber de você? Que você compartilhasse com a gente algum desafio, alguma situação, contar uma história mesmo, onde você sentiu muito bem na pele ser uma mulher empreendedora periférica preta. E como você se superou essa situação e o que foi que você aprendeu com ela? Tá, Mônica. As frustrações diárias que a gente passa por ser mulher negra, elas são bem pesadas. Mas teve uma situação que ficou marcada, né, entre tantas, de uma reunião de pessoas, né, dentro da empresa, dentro de uma rede de negócios, e só tinha eu de mulher, e só tinha eu de mulher negra. Eu não tive lugar de fala, eu não tive espaço para fala. E eu me senti muito constrangida, porque era como se eu era invisível. Sabe? Eu estava ali, mas para aquele monte de gente ali, era... né? E aí eu pensei bastante, eu disse, nossa,
é muito mais grave do que eu imaginava. O negócio é muito mais sério, né? Muito mais sério. Será que eu estivesse em outra pele, nesse momento, eu estaria vista? Eu seria vista? E por não ter lugar de fala, eu acho que eu aprendi a falar. Eu falo muito. E às vezes eu até sabe, eu sinto assim que tem que ter um controle. Eu acho que é porque tentaram tanto nos calar, né, Mônica? E quando a gente tem oportunidade de fala, a gente vai com tudo. A gente quer contar tudo, dores, alegria, né? Então, assim, esse momento aí, dentro dessa reunião com homens, e só eu de mulher, e só eu de mulher negra, e eu sem local de fala, sem espaço para fala, eu fui ler Carolina de Jesus, ler as grandes mulheres que passaram por esses processos e entender que eu tinha que fazer a diferença do espaço que eu tivesse. Nesses espaços, eu não tinha que ser só mais um a ouvir. Era a oportunidade para me falar por mim e por todas que vieram antes de mim. Né? Então, assim, cada espaço que eu adentro, eu sempre agradeço às que vieram antes de mim, homenageio as que vieram antes de mim, que deram essa oportunidade de eu estar aqui e falar. Hoje aqui é uma oportunidade enorme que você está me dando. E estar com outra mulher preta, que a gente se entende no olhar. A gente não precisa falar para se entender, Mônica. Então, assim, as nossas dores, elas são muito parecidas. E a gente também está em espaços também em que também a gente não é muito bem-vinda, não. Tem espaço que a gente não é bem-vinda, não. O que essa mulher está fazendo aqui? Não, eu como sou logo amostrada, amiga, sabe? Normalmente é isso que a gente, né? Essa mulher fala de, não, peraí, já tá aí. Essa mulher já tá ali. Essa mulher já tá ali. Então, e fala, né? Eu falo. Se tiver espaço de fala, a gente vai falar. E se não tiver, eu crio o espaço. Pronto, eu sou muito assim. Você também, eu já vi você fazendo isso. Também. A gente tem que criar essas oportunidades, porque não somos dados. Né? Então, assim, eu tenho aprendido muito nessa jornada, Mônica, que eu não vou esperar o outro me dar a oportunidade. Eu vou criar ela para mim, para as que vieram antes de mim e as que estão comigo. E as que ainda vão vir. E as que vão vir. Porque esse nosso papel aqui hoje, se nós estamos tendo a oportunidade de estarmos aqui, e as que passaram por nós há muitos anos, fizeram com que nós estivéssemos aqui, as nossas dores são mínimas em relação ao que elas passaram. Com certeza. São mínimas. Então, assim, eu sinto muito, mas vai ter preta nos espaços, vai ter preta falando, vai ter preta onde ninguém espera que preta esteja. E eu falo para as pretas e falo para mulheres em geral, que os espaços estão lá para serem conquistados, usados, utilizados, porque o céu não é de ninguém. Né? O céu não é de ninguém, então não tem limite. E o seu melhor é só você que descobre, Mônica. Ninguém vai te dizer assim, olha, faz isso porque isso é bom para você. Então entra aí muito autoconhecimento. Né? Me dói muito algumas situações, né, que a gente enfrenta. Tu lembra daquele evento? A gente promove, Poderosas, aqui em Fortaleza, um evento chamado Conversas Poderosas. É um evento que a gente faz ele num padrão um pouco mais elevado, é um evento mais refinado, feito para mulheres periféricas, feito para mulheres de comunidade. E na primeira versão, não sei se tu lembra, me tocou muito. Eu não tive paz, porque a gente fez num ambiente muito chique, requintado da classe A, um evento para mulheres periféricas. Elas foram, teve um grupo específico, tu lembra, Gélia? Sim, demais. Que elas chegaram na porta e viram o espaço e elas ficaram com vergonha de entrar, porque aquele espaço era muito chique, como se elas não merecessem. E o espaço foi preparado para elas e foi ali de propósito, para elas conseguirem entender que qualquer espaço que ela queira estar é dela, basta ela escolher estar nesse espaço. E o espaço foi preparado para ali. Esse grupo eram 5 pessoas, né? Mais ou menos, Ana Gélia? Eles foram para a praça de alimentação. Elas ficaram na praça de alimentação do local fora e não entraram. Com vergonha de estar num espaço que tinha sido construído para elas. Então, isso ali foi uma dor para mim profunda. Eu não fiquei bem, sabe? E essas situações, quando acontece esse tipo de coisa, eu percebo o quanto ainda nós precisamos falar, sim, o quanto de espaços que nós ainda precisamos ocupar para que esse temor passe. Nas minhas redes sociais, sempre que eu puxo
algum discurso relacionado à cor, eu tenho algum hater que vem lá no meu DM, faz comentário. E, assim, das vezes que aconteceram, 80%, quando eu vou no perfil olhar, é uma mulher preta que não se reconhece preta. E o que incomoda ela não é eu falar sobre cor, é a cor que ela tem na pele, por tanto sofrimento que ela já passou na vida por ter essa cor. E aí ela não sabe, não entende bem isso. E eu me enche de piedade quando essas coisas acontecem. E me faz ver o quanto eu ainda preciso trabalhar. Né? O quanto a gente tem que fazer mais Ana-Gélias para o mundo. Né? Porque realmente a gente precisa de mais Ana-Gélias lá, junto com elas, ao lado delas, para que elas entendam tudo. E Mônica, assim, eu sempre gosto de falar para mulheres, né? Mas especialmente para a mulher negra, assim, que ela vai ter barreiras, vai ter dificuldades, sabe? Mas uma das coisas que eu aprendi é honrar essa cor, sabe? E isso tem um preço muito alto, você perde pessoas, você perde amizades quando você se posiciona. Verdade. A partir do momento que você se posiciona, você perde coisas que você diz, não eram tão significantes, né? Porque a partir do momento que você se posiciona, você vai ter realmente uma responsabilidade maior. Sabe? Porque não é de falar de beleza de uma mulher negra, é falar de dores, é falar de transformação, é falar de mudança. Isso mexe com uma estrutura toda planejada para que essa mulher estivesse quietinha no canto dela, sendo uma cozinheira, uma faxineira, servindo, e fique quietinha lá, que aí seu lugar tá ótimo. Já conseguiram até uma carteira assinada. Olha aí. É mais o quê? Que evolução. Né? Então, assim, a gente vai sempre bater de frente com essas barreiras, mas, assim, independentemente da cor, né, da pele, a gente traz todo mundo. Toda mulher traz dentro dela coisas que não tem, que o dinheiro não tem nenhum significado em relação a esses valores que ela tem que se descobrir. Né? Verdade. Ô, Gélia, eu lembro quando tu estava montando o negócio social, que hoje é um sucesso, graças a Deus, mas eu lembro, um dia desse apareceu as nossas primeiras, o pessoal tá aqui, gente, aqui atrás, depois eu mostro pra vocês, o esposo dela, o pessoal do Instituto. A gente fez as primeiras oficinas, porque a mulher periférica, às vezes, ela foi tão silenciada e ela ouviu tanto de todas as partes que ela não podia, que ela não merecia, que ela não era capaz, que ela acredita e ela deixa de ser aquilo que ela foi feita para ser. E no começo do negócio social, a primeira preocupação da gente lá, que a Empoderarte estava junto, sim, né, para montar, foi convencê-las de que elas podiam. Porque não adiantava ensinar para elas a fazer o bordado, a costurar a peça, não adiantava para elas não, porque elas achavam que aquilo ali não era para elas. Então a gente foi lá pra dentro. O sacrifício, lembra, Ana? O sacrifício pra trazer. A Ana, tu lembra que tu conseguiu as cestas, né? Aí era assim: se participasse da oficina, ganhava a cesta. Porque senão elas não iam. E na oficina a gente aplica a metodologia da Empoderarte, que é uma metodologia transformadora, de transformação de consciência do eu. E depois das oficinas, elas contam histórias lindas, né? E aí o negócio de lá pra cá, já passaram por outras mentorias, claro, porque cada um... Hoje já estão com crédito orientado. Elas têm até crédito orientado, porque elas são chique. Dá licença, obrigada. E aí elas fizeram... Quando eu vi aquelas feiras, que eu olhei, eu me lembrei, eu peguei as fotos da gente lá no comecinho, né? Aí eu disse, que lindo, gente, o poder que a periferia tem, o poder que a comunidade tem e o poder que mulheres juntas conseguem transformar a realidade de fato. Eu fiquei muito lindo. E eu queria, porque o teu negócio é um negócio de impacto. Sim. Que ele gera renda, né? E ele traz transformação social, os relacionamentos. E eu queria que tu me dissesse pra ti, assim, o que é pra ti ser uma empreendedora social hoje?
E também, assim, qual é a importância de pessoas como nós, com a nossa origem, com a nossa cor, com esse ambiente onde a gente reside, qual é a importância de nós desenvolvermos negócios de impacto? Tá, Mônica. Eu me sinto muito bem, sabe? Eu me sinto em casa, né? A partir do momento que eu tô com mulheres e falando do óbvio, que é ser sustentável, né? Que é cuidar do nosso planeta, que é dizer que nós não somos... o universo está aí, mas a gente só tem um planeta para sobreviver. Então a gente tem que cuidar com carinho, com afeto, né? Desde o resíduo de casa, do lixo, tal. Toda essa história que a gente escuta, mas a gente vive a sustentabilidade na real, né? Então, assim, quando você foi lá dar oficina financeira para essas mulheres, Mônica, você não tem noção do quanto você mexeu na estrutura. De hoje eu tenho mulheres falando de dinheiro, né? Eu apliquei meu dinheiro nisso, quando é que a gente vai ter outro crédito? Não, né? Elas estavam querendo aula de investimento agora. Então isso aqui, olha a importância, você me perguntou sobre a importância, então assim, é uma importância que não tem nem como definir, né? A partir do momento que você mexeu numa estrutura arquitetada de séculos, e dizer para aquela mulher periférica que ela pode falar em finanças, que ela pode falar em economia, que ela pode falar em aplicação de dinheiro, foi o que você ensinou pra gente, aplicar seu dinheiro, por que não? Né? Teve empreendedora que disse assim, mas rapaz, aquela menina me disse um negócio que eu fiquei encucado na cabeça, pô, não é que agora eu faço economia? Eu não tenho como pesquisar sobre economia, ler sobre economia? Então, assim, você tem noção, né? Então, é essa a importância, Mônica, que eu trago hoje para mim, para a minha realidade. Eu digo, não, eu tenho uma importância muito grande nesse impacto que o negócio social gera, né, dentro da minha comunidade. Então, assim, eu fico tranquila e eu fico procurando outras formas de trazer novidades, né? Coisas que a gente ainda não tem, o que é que eu posso criar aqui dentro do meu ambiente, né? Para essas mulheres entenderem assim, que elas podem ir além do que a gente começou, é só uma sementinha, né? A gente plantou uma sementinha na mente delas para que elas possam continuar. Como foi que surgiu, Ana Gera, essa questão das feiras? Eu amei, porque assim, vocês estão sempre buscando aprender, vocês fazem cursos de formação de novas empreendedoras, sim, continuam mantendo as antigas, fazem a produção das peças, você vai atrás da logística, da comercialização, cada uma tem seu papel, vocês dividem os lucros entre vocês. Sim. Mas como foi que surgiu esse negócio da feira? Como é que funciona essa feira? Se alguém quiser conhecer a feira... a questão da feira foi muito engraçada, né? Porque a gente produzia e queria vender, mas a gente não tinha exatamente espaço para estar levando essa mercadoria, como é que ia ser essa logística, tudo, né? Aí a gente começou a pensar, não, a gente está dentro de um território. A gente tem uma administração, tem uma regional, então a gente vai se dirigir para essa regional, vai solicitar, né, uma licença para a gente ocupar o espaço público para levar nosso produto, né? Aí a gente começou a fazer e fomos lá, 13 pessoas na regional, falar com o secretário, pedir, exigir na cara. Nós queremos nossa licença para fazer nossa primeira feirinha. Nossa primeira feirinha feita por mulher, né? E aí depois, lógico, você já nos ensinou que não é feirinha, né? Tem que se diminutivo, não. Nada de diminutivo. Nossa feira. E aí a gente conquistou esse espaço, né? Falamos, pegamos, fez todo aquele processo, a burocracia toda, né? Que a gente passa por cima de tudo isso. Realmente a gente tem que estar, né, tudo dentro alinhado, não pode passar por cima, a gente tem que estar alinhado com o que é correto. Então, assim, vamos lá fazer nossa feira, mas que se chegar uma fiscalização, não, tá aqui, todo mundo tem sua licença, seu crachá. Então, assim, a organização nossa nos fortaleceu bastante, porque a gente não fez uma feira qualquer, a gente fez uma feira organizada, padronizada, todo mundo com sua camisetinha, com seu crachá e sua licença ali debaixo da mesa, porque não há necessidade. Estava ali. Então, assim, esse primeiro espaço que a gente conquistou foi na praça, na nossa comunidade. Né? Uma praça que estava lá meio abandonada e a prefeitura nos ajudou e a gente conseguiu manter aquele espaço produtivo. Né? Hoje a gente vê um monte de gente, um monte de feira, a gente fica feliz, porque a gente sabe o tanto quanto difícil foi a gente fazer a nossa primeira feira. A questão de logística, o carro de um, a mesa na cabeça de outro, né? Porque a gente vê toda a questão, Mônica, muito do marketing das feiras. Mas, assim, por trás, é importante, né? Eu te dou até essa sugestão, depois de você fazer alguma coisa em cima dessa empreendedora que sai de casa, com as suas coisas, para os espaços, para os movimentos, e a volta dela para casa.
o quanto sacrificoso é para essa artesã pegar o seu material, o seu produto, muitas vezes ela não tem o dinheiro nem da passagem. Que às vezes não vendeu na feira, né? Isso. E ela tá lá linda, maravilhosa numa mesa com um monte de produto, mas falta muito incentivo, principalmente dos grandes produtores desses eventos que não fortalecem essa artesã que está lá na mesa sentada para vender o produto dela. Então, assim, vamos pensar, isso eu deixo até assim como uma sugestão. Uma provocação. Principalmente as grandes empresas produtoras de eventos que a artesã está lá, que fortaleçam essas artesãs. Eu acho assim, é um evento que foi criado para o empreendedorismo feminino. Fortaleçam, comprem. Comprem dessas mulheres. Porque muitas delas vão para as feiras, vão para os eventos, participam do marketing, estão lindas e maravilhosas lá e voltam para casa muitas vezes frustradas. Sabe? Então, assim, vamos rever isso. Eu acho isso muito importante. Quando a gente faz essa ponte, Mônica, de pegar todos os produtos, juntar e fazer aquela coisa toda e levar para um evento grande e falar do trabalho feito por mulher, a gente faz uma ponte, porque muitas vezes a mulher não tinha condição de estar lá e ela queria muito estar lá falando do produto dela. Por isso que a etiqueta do Feito por Mulher, ela traz dentro da metodologia como ela foi construída, exatamente um símbolo lá, um cacto da resistência, que a nossa resistência, a gente está ali continuando, porque não é fácil, né? A gente traz a borboleta como a liberdade, é o símbolo da liberdade, de não estar com amarras, de não estar, a gente é livre, nosso trabalho é livre. Então, a gente, desde a criação até chegar na mão do cliente, ele é livre. E aí, a gente também tem lá um símbolo muito lindo, que é a linha que fica ao redor do cacto, né? Essa linha é a mesma que vai lá para a borboleta, né? Então, assim, a gente está sempre ressignificando isso. Que a gente é isso, a gente é mulher que apoia outra mulher. Na real. Tá? No dia a dia, nas vivências, na dor, na alegria. Que agora tá na moda dizer que apoia a mulher, isso. Né? E eu fico assim, a gente tem coisas que a gente fica só de longe olhando. Porque assim, tá na moda dizer que apoia a mulher, mas tem muita gente aí ganhando os louros por apoiar a mulher, mas a mulher não tem apoio. Aconteceu recentemente comigo, chegou uma empreendedora, você sabe que nós empreendedoras periféricas, a gente tem muito caso de adoecimento mental, sim, né? Emocional, psicoemocional. E aí chegou uma mulher para mim, artesã, Mônica, eu faço tal artesanato, tô passando por isso, eu quero. Aí eu falei com uma pessoa que fala em nome das artesãs e tal. E aí eu falei, fulano, posso te passar o contato da pessoa que tá querendo saber mais informações sobre determinado artesanato, para poder ela tirar a carteira de artesã e tá? Pode? Passei. Passou 5 minutos, a pessoa, olha, por favor, você nunca mais dê meu contato para pessoas desse jeito. Pessoas como essa, pessoas desse jeito. Mas não se preocupe, que nunca mais eu dou o seu contato pra ninguém. Porque não tem muita gente com discurso bonito se posicionando como quem luta pela mulher, como quem luta pela artesã, como quem luta pela costureira, como quem luta pelas mulheres empreendedoras, mas que de fato no dia a dia não está ali disponível para realmente contribuir com elas, até porque tem até uma certa dificuldade de compreender as questões de adoecimento psicoemocional que estão ali ao lado de quem empreende na periferia, né? E realmente isso é uma coisa importante. A gente dentro da Empoderar, nós temos uma máxima que nenhuma mulher que procure a Empoderar, independente de quanto ela tenha no bolso para investir, saia sem uma solução de acordo com a realidade dela. Né? Por isso que a gente tem a parte que o cliente chega e paga diretamente por algum serviço nosso, e tem a parte dos projetos sociais que a gente faz parcerias e leva os projetos sociais. Porque se a mulher vem sem ter como investir financeiramente dos nossos produtos, a gente encaminha essa mulher para o projeto social e de alguma forma essa mulher está tendo ali uma solução. E isso é o contribuir de fato. Agora, que realmente tem uma modinha de todo mundo dizendo que apoia a mulher empreendedora, tem. Infelizmente. E aí, ainda continuando um pouco ainda falando sobre isso, artesanato é uma área, que é a área de vocês,
que é assim, marginalizada, né? Enquanto tem marcas famosas que cobram R$300, R$400 por uma peça feita por um artesã, e muitas vezes chega para a artesã que fez e passa, sei lá, R$25 pela produção dessa peça, que ela demorou vários dias para conseguir fazer, né? Infelizmente, a realidade é essa. Enquanto tem gente, tem aquela mulher que está ali no dia a dia, na luta, pequena, produzindo muitas vezes sem apoio, aquela sua peça, e que faz o artesanato da mimizência, o artesanato da miséria, que eu falo muito isso. Mas não é nem porque ela quer, é porque ela nem sabe do potencial, do valor daquele trabalho magnífico que ela realiza. E aí, assim, essa sustentabilidade, artesanato, que é a pegada do feito por mulher, vocês têm isso muito forte, né? Elas são duas áreas que andam de mão dada junto com o feito por mulher. E aí, a minha pergunta é, como que dá para encorajar mulheres do artesanato a convencê-las de que sim, com o seu negócio, com sua arte, é possível você mudar a sua realidade, você não apenas sobreviver contando moedas, mas é possível você ter realmente um faturamento, ter uma sustentabilidade do seu negócio. Como que faz, Ana Angélica, para encorajar elas a entenderem o valor daquilo que elas fazem? Tá. Mônica, a gente utiliza um método muito assim tranquilo ultimamente, que é as oficinas. A gente valoriza os saberes. Então, assim, a mulher que sabe fazer um crochê bem feito, ela tem a capacidade de ensinar outras mulheres a fazer um crochê também bem feito. E aí a gente faz essa troca de saberes, porque tem a outra que sabe bordar muito bem, né? Até para ela entender que ela borda muito bem também, a gente teve todo um trabalho para dizer, não, seu trabalho é ótimo, vamos trabalhar a cartela de cores, né? Vamos desconstruir essa questão do paninho de prato, não, vamos fazer um pano de prato diferente, por que não? Vamos desconstruir isso. E aí, Mônica, elas começam a ter uma visão diferente de como aquela peça pronta, né, depois de toda essa desconstrução dela, aprender a cartela de cores, né, ela saber onde colocar aquela cor, o tecido que combina com aquilo, ela começa a entender, nossa, mas ficou muito lindo. Então, assim, essa questão da junção de saberes e essa troca de saberes fortalece muito para chegar no produto final, com qualidade, né? E eu sempre gosto de valorizar, de falar sempre que é a várias mãos. O produto ele só passa a ser realmente sustentável quando do lucro dele tem a participação de todas nele, né? E também ele teve um aproveitamento, né? Qual o impacto que meu produto está causando hoje? Ele é um produto que é só mais um que sai da fábrica, o tecido, eu faço, produzo, vendo, e aí, não, a gente trabalha exatamente nesse fora de contexto, né? É o consumo consciente, é fazer com tranquilidade. Não é aquela correria de construir 30 vestidos. Não, vamos fazer um vestido, mas que esse vestido ele tenha a história, a nossa história nele. E junto dele a gente traga a sustentabilidade, o afeto e o seu trabalho melhorado. Porque quando você se abre para aprender, né, porque também tem essa questão, você tem que estar aberto para aprender. Né? Então, assim, a gente começa a fazer essa troca de saberes juntos, e aí a gente, sabe, desperta coisas assim que não tinha ainda no consciente, né? Então o toque que é isso que vai dar isso, e aí quando tá uma peça linda, maravilhosa, desconstruída, e que vai agradar, né, um cliente, porque aquele cliente tem aquela visão, né, porque a gente trabalha dentro dessa questão do consumo consciente. Então, o perfil do nosso cliente é aquela pessoa que se preocupa com o planeta, é aquela pessoa que quer saber de onde seu produto vem, como ele foi feito, qual o impacto que ele gera. Olha, gente, a gente está chegando naquele momento da perguntinha do público. Então, se você deseja enviar para a gente perguntas para as nossas convidadas responderem aqui ao vivo, você pode enviar tanto nos comentários aqui dos vídeos, como nas nossas redes sociais, via direct, e nas caixinhas de pergunta. Toda semana a gente abre caixinha de pergunta para as nossas convidadas, e a gente seleciona uma pergunta para fazer aqui na hora do programa, e elas respondem. Então agora é a pergunta do público, tá? Essa poderosa, ela tá perguntando assim:
Qual a estratégia que vocês utilizam para conseguir trazer a atenção dos clientes para as peças de vocês? Ah, tá. Como eu falei agora há pouco, a questão do nosso cliente, ele é aquela pessoa que está realmente com esse pensamento alinhado ao nosso, né? Então, assim, quando a gente está produzindo uma peça, a gente está produzindo pensando nessa pessoa, nessa persona, né? Então, assim, o que eu coloco naquele produto? Eu tenho que pensar que a pessoa gosta de liberdade, ela gosta de coisas diferentes, ela é uma pessoa desconstruída e está preocupada com o planeta. Então, assim, esse público que eu quero atrair, é esse público que eu quero trazer para mim. Então, assim, são esses pequenos detalhes que vai fazer o olhar dele se direcionar para o nosso produto, né? Porque eu estou realmente, na hora da construção, eu já estou construindo em cima da minha persona. Ótimo. Ana Angélia, tá chegando ao fim, ó. Que peninha. Tem que botar, né? Tá chegando ao fim o nosso encontro. E a gente tem um jogo aqui, gente, que é o Jogo do Impacto. Se você já acompanha o Pode Empoderar, você já conhece o Jogo do Impacto, que é bem simples. Eu digo uma pergunta rápida, curta, e você responde de maneira curta também a primeira coisa que vem à sua cabeça. Ou seja, você dá significado a essa pergunta que eu lhe fizer. Tá. Tipo assim, uma rapidinha, sabe? Bate e volta. Então vamos começar. O mundo para Ana Angélia. O mundo tem que ser desconstruído. Ótimo. E a Ana Angélia para o mundo? A Ana Angélia se faz necessária para o mundo. Eu também concordo. O que é um negócio de impacto, de sucesso? Desculpa, um negócio de sucesso. É um negócio que conta a tua história. Ai, que legal. E por qual mundo você luta? Um mundo de igualdade. Esse é meu mundo que eu luto todos os dias. Meu sonho, Ana Angélia, meu sonho é eu acordar e existir um mundo que não tem desigualdade de nenhum tipo. Nenhum tipo. Uma frase que te move. Uma frase que me move. Essa frase, acho que foi ultimamente eu vi ela e me impactou bastante na formação, que dizia o seguinte, que no futuro, né, não existia... deixa eu lembrar, ela tá meio vaga aqui, mas você estava nessa formação com a Manu, Social Brasil. Teoria U. Da Teoria U, e teve uma frase que me impactou, né? Eu tô assim, acho que por causa do nervosismo, não tô lembrando da frase, mas ela dizia algo que o futuro não tinha nada projetado. Ainda não foi criado. O futuro ainda não foi criado, exatamente. Não tinha nada projetado nele, então tudo era possível no futuro, não tinha nada... então, não assim, existe impossível no futuro. Impossível, não tinha nada projetado para que acontecesse. Então, eu penso muito nisso. Então, eu sou uma mulher visionária. Eu não consigo estar aqui hoje, Mônica, sem pensar no amanhã, como a gente vai fazer melhor para amanhã, para os que vão ficar. Ótimo. Gélia, eu estou muito feliz, muito grata, te honro. Obrigada. Pela sua presença aqui. Para mim, ter você ao lado nessa primeira temporada, nessa primeira etapa, né, desse projeto novo. Lindo, desafiador, né? Com tanta coisa que o povo às vezes prefere estar aí olhando a vida das blogueiras do que estar construindo riquezas junto conosco, riquezas possíveis, né? Mas reais, né? Mas assim, eu fico muito honrada de poder ter você aqui hoje. Gratidão mesmo por me emprestar um pouco do seu tempo e poder compartilhar comigo nesse momento a sua sabedoria. Muito obrigada. Muito obrigada, eu estou muito feliz, parabéns pelo programa, parabéns por todos os projetos que você faz, pensando nessas mulheres, né? Você realmente nos honra as que vieram antes de nós, honra as que estão aqui e as que virão. Tá? Então, assim, eu estou muito feliz de estar participando, eu agradeço, estou me sentindo muito honrada de estar aqui e quero te dizer que você sempre vai fazer parte desse universo das mulheres que acreditam no futuro melhor e realmente fazem ele acontecer, né, com o que tem.
Com que tem. Isso é muito importante. Muito obrigada por fazer parte dessa rede tão forte. Muito obrigada a você pelo dom da sua vida. E para a gente finalizar, o que é que eu quero te pedir? Essa câmera aqui é a tua câmera com as meninas. Tá. Queria que você, olhando para as meninas, no olho delas, deixasse uma mensagem final de transformação, de realidade para elas, para que elas tornem esse momento, assim, fechem com chave de ouro e tornem esse momento único e de oportunidade real, de repensar muitas coisas em sua realidade. Olha para a menina no olho, é só olhar no meio ali que tá olhando no olho e fala para elas. Então, vou aproveitar essa oportunidade para ler um pequeno texto, né, de uma pessoa que escreveu esse texto no leito de hospital. E ela deixou esse texto assim, escrito com uma intensidade que toda vida que eu leio esse texto, eu quero falar para todo mundo. Então, não vai ser diferente para vocês, meninas. Eu quero dizer assim, ela escreveu dessa forma: a vida é uma das coisas que mais tentamos explicar. Porém, é a que menos conseguimos entender. E nós temos a obrigação de sermos uma pessoa que lute, que batalhe, e que se apresse a vivê-la da forma mais intensa e interessante possível. Então, assim, essa frase eu quero deixar para vocês como um alento no coração de vocês. Lute, lute. Não desista nunca. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não esquece de compartilhar, curtir, se inscrever no nosso canal. A gente tá sempre postando alguma coisa nas redes sociais. A gente vai deixar tudo aqui na descrição para vocês. Inclusive a rede social da Ana também, da Ana Gélia, do Ateliê Feito por Mulher. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Próxima semana tem mais. E eu espero você que é poderosa aqui com a gente no Pode Empoderar.